Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. E aí galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual é a hora que você está assistindo esse vídeo, mas na videoaula de hoje a gente vai criar mais uma página e também falar um pouquinho sobre responsividade, né? Um site responsivo, né? Pesquisas já apontam que a maioria dos usuários que acessam a internet, acessam sistemas via internet, eles utilizam o smartphone. Então é mais do que obrigatório você utilizar no seu desenvolvimento do seu site, da sua aplicação, a técnica de design responsivo. Então a sua tela ela tem que se adaptar à tela do que o usuário está acessando a sua aplicação, certo? Então eu queria só mostrar que na aula passada a gente terminou de fazer o design do nosso site. Porém, esse design ele ficou limitado em termos de responsividade. Vou fazer um teste aqui. Quem estiver usando o Mozilla, o comando é Ctrl+Shift+M. É esse comando aqui que a gente vai utilizar. Perceba que na minha aplicação já pronta, as áreas elas já estão se adaptando ao tamanho do dispositivo. Ó, eles vão se adaptando. Então a gente chama essa técnica de uma técnica responsiva, um site responsivo, que a nossa aplicação ela não está responsiva, ela não está dispondo de um site responsivo. Então a gente parou nessa faixa aqui, ó, tá funcionando tudo normal. E quando a gente bota aqui no design responsivo, perceba que a tela não acompanha ao movimentar do tamanho da tela do dispositivo que ele está. Então você está vendo que ele está cobrindo toda a sua faixa, diferentemente da nossa tela aqui, em que eu já fiz a responsividade. Então a ideia é a gente criar essa responsividade na nossa aplicação, certo? Então vamos partir para o código, e esse código vai ser feito todo em CSS, porque a gente precisa. Gente, ó, eu prefiro fazer a codificação de uma aplicação web pelo Mozilla. É mais leve, ele tem várias ferramentas, principalmente aqui, ó, se você clicar aqui, ó, desenvolvimento web, aí ele tem essas ferramentas aqui, ó, design responsivo, seletor de cores, são várias ferramentas que a gente pode utilizar na nossa aplicação. Então, vou clicar aqui, ó, design responsivo, e vou fazer. Para quem tem o Google Chrome, também dá para fazer o teste de responsividade. Se a gente for aqui e Ctrl+Shift+I, aí ó, Ctrl+Shift+I, aí ó, a gente consegue fazer o mesmo teste de responsividade que a gente está querendo fazer, certo? Então, para quem está usando o Google Chrome, é Ctrl+Shift+I, e para quem está utilizando o Mozilla, Ctrl+Shift+M, para a gente fazer esses testes de responsividade, certo? Então vamos continuar a fazer a nossa aplicação, aplicando a responsividade na nossa aplicação. Bom, essa técnica a gente vai fazer dentro do arquivo estilo.css, ok? Então a gente vai fazer dentro do arquivo estilo.css, ok? Então, ó, você vai colocar aqui no final e vai utilizar uns macetezinhos bem interessantes, ó.
A nossa tela ela tem que se adaptar ao tamanho do dispositivo. Na nossa aplicação, eu vou colocar primeiro 1200 aqui na nossa aplicação. 1200. Então, até 1200 o texto fica tranquilo, certo? Quando eu vou para uma tela de 1024, que é bem normal, a gente já vê que ela já começou a diminuir o espaço. Abaixo disso, eu já perco os cards aqui já não aparecem mais. Então, abaixo de 1024 pixels da tela, eu já não consigo ter mais acesso aos cards. Ó, ele vai passando por cima. Então, eu tenho que aplicar uma técnica no CSS aqui para que eu faça algo para que esses cards não sejam passados por cima ou sumam da tela do usuário, certo? Então a gente já viu aqui que até 1024 eu consigo ver os cards normais. Abaixo de 1024 eu já não consigo mais, certo? Então o nosso primeiro momento aqui, e isso vocês podem fazer direto, né? Vocês fazem uma aplicação, coloca o design responsivo e vai diminuindo e aumentando. Quando você chegar num ponto máximo que ele pode chegar, aí a gente vai aplicar as mudanças através da responsividade. Lembrando que para a gente 1024 ficou legal. Até aqui dá para ver. Depois disso aqui, menor do que isso, já não fica legal. Então a gente vai começar a colocar uma responsividade no momento em que a tela diminui até 1024. Então o que é que a gente vai fazer agora? Vai colocar aí com o comando em CSS, certo? Média screen, certo? A gente vai pegar o tamanho da tela, né? End, abre a parênteses, fechou parênteses, abre o chave, fechou chave, certo? Aqui dentro do parênteses a gente vai colocar o tamanho máximo da largura do elemento, certo? Quando a largura chegar em 1024 pixels, quer dizer que aqui dentro ele vai aplicar uma nova configuração para a tela, certo? Então perceba que o nosso problema aqui da responsividade, ela é quando chega no tamanho de 1024. Então todo esse elemento aqui, ele tem que pegar a tela toda. Eu tenho que pegar a tela toda. No momento, se a gente for pegar aqui, o Contain Cards, ele tem um tamanho específico, certo? Ele tem um tamanho específico. Contain Cards, aqui, ó, ele tem um tamanho de 1000 pixels. Então quer dizer que ele vai ficar 1000 pixels independente do tamanho da tela, certo? Então o que eu quero fazer é fazer com que esse contain e esses cards aqui ocupem o espaço da tela 100%. Independente do tamanho da tela, ele vai tomar o espaço de 100%. Ele não vai ter um tamanho fixo. Ele vai calcular o espaço disponível e vai ocupar o espaço todo. Então o que é que ele vai fazer aqui? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o nosso container, é aonde estão os cards, certo? E os nossos cards são os dois elementos que eu quero que ocupe o espaço. Ele ocupe um tamanho de largura de 100%. É a primeira coisa que eu vou aplicar aqui, certo? No nosso container e nos nossos cards, ele vai ocupar o espaço todo. Se a gente for no index aqui, um container e os cards que é onde ficam esses camaradas aqui, eles têm um tamanho de 1000 pixels. Quando ele chegar em 1024, eles vão ocupar 100% da tela, independente do tamanho da tela que o usuário está acessando. Então eu já posso fazer o seguinte, eu posso salvar aqui
Deixa eu ver, estilo. Eu já posso salvar aqui e verificar se deu certo a nossa responsividade para o nosso site, certo? Então dá um F5 na tela, perceba que ele já não deu mais esse espaço aqui no lado esquerdo e no lado direito. E aí, ó, independente do tamanho dele, ele vai ocupar os 100% da tela. Você já vê que ele já não passa por cima, ele já não passa por cima dos cards, certo? Diferentemente de como estava antes. Então foi o que a gente fez agora. Esse conteúdo aqui, que era de 1000 pixels, quando chegou na resolução máxima de 1024 pixels, ele transformou esse conteúdo aqui, ocupando um espaço de 100%, independente do tamanho da tela do usuário. Então a gente fez a primeira mudança aqui nos nossos cards, certo? Então até aí tudo bem. Outra coisa que eu preciso ver é o seguinte. Pronto, até 1024, aí eu vou mudar aqui, ó, 1024 pixels, ficou legal. Ficou muito show. Agora eu vou diminuir. Então quando eu chegar aqui em 920, eu já não consigo, ó, aí eu já dá errado de novo. Quando eu chego aqui em 920, já não tem mais espaços. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que diminuir o tamanho desses cards, certo? O tamanho dele era de 300 pixels, se a gente for olhar aqui, o tamanho dele é de 300 pixels. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, 300 pixels. Então eu vou diminuir o tamanho dele para ele caber dentro da tela do usuário a 100%. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando ele chegar na resolução, você vê que, ó, 1024, ele tem uma resolução, ele tem um espaço aqui, ó, entre eles. Vai diminuindo e esse espaço também vai diminuindo. Quando ele chega em 920, já começa a dar esse erro aqui, ó, já começa a passar por cima. Então o que eu vou fazer agora é diminuir o tamanho desses cards, que é de 300 pixels. E aí o que é que a gente vai fazer? Vai chegar aqui no nosso estilo e vai copiar essa parte aqui, Ctrl C, Ctrl V, bota abre chave e fecha chave, e no nosso caso aqui, ó, 920 pixels foi o tamanho básico que eu achei para eles não perderem não sumir, né, a tela, os cards não sumirem. Então nesse momento agora, quando ele chegar a 920 pixels, o que é que eu vou fazer? Os nossos cards vão diminuir de tamanho. E os cards estão dentro do container, que estão dentro dos cards, que está dentro do card, e no face aqui é o tamanho dos nossos cards. E aí, gente, eu vou botar aqui um width, uma largura de 280 pixels. Então aqui, gente, eu já consigo visualizar os cards diminuindo quando ele chegar na resolução da tela de 920 pixels. Então aqui, ó, eu já vou dar um F5 aqui. E aí, ó, perceba que quando ele chegar em 920, eles vão diminuir de tamanho. Mas perceba que quando ele chegar em 830 aqui, já fica, ó, sem espaço. E aí eu vou criar outra regra para ele de novo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar e vou colar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e agora eu vou botar aqui um tamanho de 860 pixels, e aqui de 280 ele vai cair aqui para 250 pixels, certo? Ok? E outra coisa que eu vou ter que modificar aqui, ó, quando ele chegar em 860, aqui menor do que isso, perceba que o texto aqui, ó, também ele não acompanhou ao tamanho da tela. Então eu tenho que modificar isso também. Tá vendo que ele está mais para a direita e sumiu o texto aqui? Então eu tenho que criar uma regra para isso também. Então aqui, ó, quando ele chegar em 860 pixels,
o nosso console container, que é onde está aquele texto, certo? O conteúdo do nosso texto. Ele vai fazer o seguinte, ele vai ocupar os 100% de espaço da tela e ele também vai fazer o seguinte, eu vou diminuir o tamanho da fonte dele, font size, para não ficar uma fonte muito grande com telas pequenas. E aí, ó, 2EM aqui, vou salvar e vou dar já um F5 aqui. Perceba que o nosso texto ele já diminuiu a fonte e ele também já foi para o centro da tela. Por quê? Porque ele ocupou todo esse espaço aqui, ó, da tela. E aí, ó, eu vou aumentar, perceba que os cards aumentam. E aí eu vou diminuir para 860. Perceba que os cards estão diminuindo para 860. E o nosso texto lá em cima também foi para o centro, certo? E aí, gente, eu vou diminuir mais ainda. Vou diminuir. Ó, perceba que quando ele chegar em 760, já ficou sem espaço aqui. Se eu diminuir mais, esses cards vão ficar um em cima do outro e a tela vai perder a flexibilidade. Então, quando chegar na resolução de 760, eu também vou colocar uma regra. E aí, ó, copio de novo aqui. Aliás, eu vou copiar isso tudo aqui para ficar tudo certinho, certo? E aí colo embaixo. E agora a nossa regra vai ser quando ele chegar na resolução de 760 pixels, certo? Aí quando ele chegar em 760, a única coisa que eu vou fazer aqui é diminuir a tela, o tamanho dos cards, ok? Então, nesse caso aqui, ó, nossos cards vão ficar com o tamanho de 200 pixels. Ó, 200 pixels é o tamanho da nossa tela aqui. Então, ó, quando eu chegar aqui a 760, os nossos cards terão o tamanho de 200 pixels. E aí, ó, vou dar um F5 aqui para carregar novamente. E perceba que quando eu diminuir mais aqui, os nossos cards também diminuíram de tamanho, certo? E aí eles vão ficar até chegar numa resolução aqui que eu peguei de 600. Quando ele chega em 600 aqui, ó, já não tá legal. Então eu vou botar aqui 620. 620 já não tá legal. Então aqui, ó, eu vou de novo copiar isso aqui novamente, Ctrl C e Ctrl V, certo? Ctrl C e Ctrl V. E agora eu vou botar aqui o tamanho de 620 pixels, ó, 620 pixels. Quando ele chegar em 620 pixels, os cards aqui, esses cards aqui, eles vão ocupar o tamanho todo da tela, 100%. Por quê? Porque ele não vai ficar mais um ao lado do outro, certo? Eu não quero que ele fique um ao lado do outro. Então, quando ele chegar em 620, que é essa resolução que nós temos aqui, ele vai, ó, pegar um tamanho fixo. Eu ainda vou fazer uma mudança aqui, certo? Então, os nossos cards aqui, eles estão ocupando 100% do espaço aqui, ó. E aí, ó, eles ocupam 100% do espaço quando chega em 620 pixels, certo? E aí, vamos continuar. Quando ele chegar em 620, os nossos cards, container cards, vai ocupar 100% do espaço disponível. E também vou fazer uma mudança no container. Ó. Container cards. Dentro do card, que eu vou mudar aqui, ó, cards, ponto, card, ponto, face. Então o tamanho desses elementos eles também vão diminuir. E aí, ó, o tamanho dele vai ser de 180 pixels, ó. Coloquei aqui, quando chegar em 620, o tamanho desse card vai ser de 180 pixels. E o tamanho do card, que é o local onde eles estão, o local onde os cards estão, vai tomar 100% da tela. Então, ó, volto aqui,
Ó, vou diminuir quando ele chegar em 620, perceba que os cards também diminuíram de tamanho. Aí, ó, quando ele chegar agora em 550, já não fica mais legal. 550. Então eu vou voltar novamente aqui, vou copiar isso tudo e agora é o seguinte, quando eu botar 550 aqui, ó, o tamanho dele de 550, o que é que vai acontecer? O container cards, que é onde estão os cards, vai virar um display blocks. Isso quer dizer que os elementos que estão dentro dele não ficará mais um ao lado do outro, vão ficar um embaixo do outro, certo? E outra coisa que eu vou fazer, vou dar um margem top, um espaço aqui no topo de 50 pixels, para ele não ficar muito próximo do texto de cima, certo? Vou apagar aqui só para a gente ver esse efeito. Então, vamos fazer uma mudança aonde estão os cards, todos os 3 cards. Quando eu botei display block, quer dizer que aqueles cards que estão um ao lado do outro ficarão, quando ele chegar na resolução de 550, um embaixo do outro. Então, ó, cheguei aqui, já dou um F5 aqui, certo? E quando ele chegar a 550, ó, perceba que aí já ficou um embaixo do outro. O que eu vou fazer agora é fazer com que esses cards tome o espaço todo da nossa tela. E aí já é a segunda regra. E aí, ó, quem tem que pegar o espaço todo da tela é os containers, certo? Por enquanto, eu vou fazer o seguinte. Display block, tal. Os cards aqui já pegou 100%, certo? Isso, ok. Aqui, ponto. Console, também. Console, eu quero diminuir a fonte. Na verdade, eu vou aumentar a altura dele. Console, container, certo? Coloquei isso aqui. Aí, ó, o edit dele vai ser de 100 pixels, ok? E eu vou deixar do jeito que está aqui. Outra coisa que eu vou mudar, gente, é o tamanho do card. Perceba, quando eu coloquei um embaixo do outro aqui, eles não tomaram o espaço da tela, ficou esse espaço em branco. Então eu tenho que fazer com que ele tome esse espaço todo da tela. E aí o que é que a gente vai fazer? O tamanho desses elementos fica no container, ponto, cards, ponto, card, ponto, face. Quando ele chegar aqui, o edit dele tem que ser de 100%. E aí, ó, quando eu botei a largura total 100%, quer dizer que independente do tamanho, a partir de 550, ele vai tomar o espaço todo da tela. Quando eu chegar aqui e der um F5, ó, perceba que eles já estão tomando todo esse espaço da tela, certo? Agora o que eu vou fazer é fazer com que eu vou tirar esse efeito, porque com esse tamanho aqui, esse efeito aqui já não fica legal, certo? Porque vai ficar um espaço entre um e outro elemento. Eu vou fazer com que esse face 1 e o face 2 aqui fiquem na posição um embaixo do outro sem efeito algum, porque com essa resolução aqui, esse efeito não vai ficar tão legal. Deixa ele aparecer normalmente. Então, o que é que a gente vai fazer? Quando ele chegar aqui, ó, o face container, vou copiar isso aqui porque a gente vai utilizar, ó, Ctrl C, Ctrl V, certo? Aqui, ó, face 1, ok? Face 1. E aí, ó, no face 1
eu vou botar o transform dele, transform, translate, no eixo Y, eu vou botar 0, e aí eu vou copiar porque eu tenho que fazer no Face 2, ó. No Face 2 também a mesma coisa, ó. E no Face 2, eu venho aqui e coloco lá na posição 0. E aí quando eu der um F5 aqui, já ficou ele normalmente. Então, ó, com essa resolução aqui, até 320, que é a resolução mínima que eu vou colocar, o nosso código vai ficar bem corretamente, ó, um embaixo do outro, e aí o nosso index já está responsivo, né? Um site que ele se adapta a qualquer tamanho de tela. Então, para quem está desenvolvendo, a primeira coisa que tem que se preocupar é em um site responsivo, certo, gente? Então, essa aula a gente criou essa responsividade do nosso site.